Fala, torcida vascaína. Chega mais porque hoje o papo é quente. Se acomoda aí porque o vídeo tá recheado de novidades do nosso Vascão, direto pra você que tá acompanhando o time de norte a sul do Brasil e até do outro lado do mundo. O momento é de recuperação no Campeonato Brasileiro e o clima já começa a mudar. Depois de uma sequência terrível sem vitórias, o Vasco voltou a vencer e agora tem pela frente um clássico daqueles contra o Fluminense no Maracanã. E olha, esse jogo promete não só por ser clássico, mas porque pode marcar uma virada definitiva de chave para esse elenco que vem lutando para reencontrar o caminho das vitórias. O técnico Fernando Diniz deve mexer no time tanto no 11 inicial quanto no banco. E não é só chute, não é informação quente. Pode pintar novidade vinda do Sub-20? É isso mesmo. O Diniz assistiu à última partida da molecada contra o Santos lá na Vila Belmiro e saiu impressionado. Tem jogador do Sub-20 que pode subir direto para o profissional e já ficar como opção contra o Fluminense? Entre os nomes que mais chamaram a atenção do treinador estão o atacante GB, que marcou e jogou muito, e também os jovens Lucas Zucarello, Bruno Lopes e Léo Jacó. A ideia é aproveitar esse gás novo e mesclar com a experiência do elenco principal. Agora falando do jogo, o Fluminense vem bastante desfalcado. Sem Cano Canóbio Lima e outros dois titulares, o rival chega com um elenco bem modificado, o que pode ser uma vantagem para o nosso lado. Já o Vasco, tirando o Coutinho que está suspenso por conta do cartão vermelho contra o Fortaleza, tem o elenco praticamente completo. E mesmo com a boa atuação do TT contra o Fortaleza, ele pode começar no banco, já que no jogo seguinte caiu fisicamente. Com isso, Paulinho Matheus Carvalho ou Juan Esforça podem entrar no meio. E tem até quem peça o Dimitri Payet, mas o francês ainda está voltando de lesão e não deve aguentar mais do que 60 minutos em campo. Então é provável que entre no segundo tempo, se for o caso. Outra possibilidade que Diniz pode testar é uma mudança mais ousada no esquema, como trazer Nuno Moreira para uma função mais centralizada e abrir pelos lados com o Adson ou o Lloyd Augusto. E tem também o Alex Teixeira, que pode ganhar uma chance na vaga do Coutinho. Mas repito, o nome que mais empolgou o treinador foi o de Lucas Zucarello, que joga justamente na posição do Coutinho e já teve experiência no profissional. Se ele subir, pode até pintar como titular. É a famosa aposta na base e o torcedor gosta de ver a garotada tendo chance. No gol, Léo Jardim segue absoluto. Inclusive, já vou emendar aqui, porque tem notícia importante sobre ele. O goleiro está muito perto de completar metade dos jogos da temporada e isso ativa uma cláusula automática de renovação até o final de 2026. Isso significa que, se aparecer proposta, o Vasco vai estar protegido financeiramente e pode lucrar com uma possível venda. E se não sair, ótimo, porque a meta está bem guardada com ele. Agora, voltando ao campo, a provável escalação para o clássico deve ter Léo Jardim no gol Piton e PH nas laterais, Luiz Gustavo e João Vitor na zaga. Essa dupla vem ganhando moral a cada rodada. No meio ainda tem dúvida se o Diniz vai com Hugo Moura, TT Paulinho, Matheus Carvalho ou Esforça. E no ataque, Nuno Moreira Rayan e Pablo Vegetti devem formar o trio ofensivo. Claro que ainda pode pintar alguma surpresa de última hora, especialmente se algum dos garotos do Sub-20 for promovido. Mas não para por aí. O Vasco também está ativo nos bastidores e se movimentando no mercado da bola. Tá rolando negociação com um zagueiro que pode chegar de graça ou por um valor bem acessível, e tem conversa com um atacante jovem brasileiro que está jogando em Portugal. O nome ainda está sendo mantido em sigilo, mas o jogador já teria sido aprovado pelo Diniz. A expectativa é que nos próximos dias esse nome seja revelado e aí a gente vai saber se o reforço chega para ser titular ou para compor o elenco. Outra movimentação importante é na diretoria. Desde a saída do Marcelo Santana, o cargo de executivo de futebol segue vago. Nomes como Rodrigo Caetano e Juninho Pernambucano já foram ventilados, mas descartados. Juninho Paulista também foi citado, mas sem proposta. Quem ganha força mesmo nos bastidores é Mário André Mazuco. Ele já trabalhou no Vasco, fez ótimo trabalho no Botafogo, inclusive naquele time que brilhou no Brasileirão e na Libertadores e pode pintar como o novo homem forte do futebol cruzmaltino.
É um nome com experiência que sabe montar elenco com inteligência e dentro do orçamento. Então, torcedor, o momento é de esperança. O time está em crescimento, o elenco começa a se encontrar, o técnico tem opções e parece disposto a dar chance à base. E claro, tem jogo decisivo vindo aí. Não só pelo Campeonato Brasileiro, mas também pela Sul-Americana. Vencer o Fluminense não é só sobre somar 3 pontos, é sobre dar mais um passo nessa caminhada de recuperação, ganhar moral, confiança e mostrar que o Vasco tá vivo na temporada. E já que falamos sobre a Sul-Americana, é bom ficar de olho porque o próximo compromisso internacional do Vasco também pode ser determinante para o resto do ano. O adversário será o Melgar e, dependendo do resultado, o clube pode garantir uma vaga no playoff contra um time que vier da Libertadores. Isso, meus amigos, pode significar visibilidade internacional, dinheiro nos cofres e, claro, ainda mais moral para esse elenco que vem buscando solidez. E é nesse cenário de decisões que Fernando Diniz tem a missão de equilibrar o time entre o foco no Brasileirão e a ambição continental. A boa notícia é que o time parece estar começando a responder melhor, com jogadores demonstrando evolução física e tática, além de um espírito mais competitivo em campo. Não dá para esquecer que há poucas semanas o ambiente era de pura tensão. 9 jogos sem vencer, torcedor impaciente, críticas para tudo quanto é lado. Mas o futebol tem dessas, uma vitória muda tudo. E não foi só a vitória, foi a forma como o time se comportou, a maneira como buscou o resultado. A torcida quer ver isso. Raça entrega suor e um time que não desiste. E isso o Vasco tem mostrado. Agora é manter essa pegada porque o campeonato é longo e ainda tem muita coisa em jogo. Diniz, inclusive, tem falado bastante sobre a importância de manter o elenco focado unido e principalmente com os pés no chão. Ele sabe que uma sequência boa pode tirar o time da parte de baixo da tabela, mas também sabe que um tropeço pode colocar tudo a perder. O Vasco não tem mais margem para erros bobos, e isso inclui também o planejamento fora das 4 linhas. A possível chegada de um novo executivo de futebol é parte crucial desse momento. Alguém que chegue para organizar a casa, dar suporte ao técnico, facilitar negociações e manter o ambiente sob controle. O nome do Mazuco aparece como favorito e, se confirmado, será uma aposta segura. Ele já conhece o clube, tem bom relacionamento com agentes e empresários e entende a pressão que é trabalhar em um clube gigante como o Vasco. Com ele no comando, o torcedor pode esperar mais organização nos bastidores e contratações mais pontuais. Enquanto isso, a diretoria vai se movimentando para fechar logo essa renovação com o Léo Jardim, até para evitar especulações. O goleiro é uma das peças mais regulares do elenco e tem sido decisivo em momentos importantes. Ter ele garantido até o fim de 2026 é um alívio. Inclusive, essa movimentação mostra que o clube começa a pensar mais à frente. Planejamento a longo prazo é o que tem faltado nos últimos anos e quem sabe agora esse cenário comece a mudar. Falando em futuro, é impossível não se empolgar com a base. O Sub-20 tem revelado talentos que não apenas encantam, mas que realmente podem agregar ao elenco principal. O atacante GB, por exemplo, é um nome que não sai mais da cabeça do torcedor. Com presença de área, velocidade e faro de gol, ele tem tudo para se firmar como uma opção real no ataque. E o melhor, tem identificação com o clube, com a camisa, com a torcida. É diferente ver um menino da base fazendo gol com a Cruz de Malta no peito. Isso emociona e isso aproxima o torcedor do time. E a gente não pode deixar de destacar como o Diniz tem sabido observar esses talentos. Mesmo com pressão, mesmo com cobrança, ele não tem deixado de olhar para a base. Isso é um diferencial e mostra que ele pensa no clube como um todo. Se o GB, o Zuccarello, o Léo Jacó ou qualquer outro jovem mostrar capacidade, vai ter chance. Isso é fundamental para criar um ambiente de meritocracia e valorização interna. O Vasco precisa parar de buscar soluções só lá fora e começar a olhar mais para o que tem dentro de casa, porque às vezes o craque está ali do lado esperando só uma chance. Mas também é claro que não dá para depender só dos meninos, por isso a movimentação no mercado segue ativa. O nome do zagueiro que pode chegar sem custo ainda não foi divulgado, mas as negociações estão avançadas. E sobre o atacante brasileiro que joga em Portugal, o mistério só aumenta. A informação é de que é um jogador jovem com bom histórico por lá e que já teria inclusive o aval do Diniz.
A diretoria trabalha com cautela até para não inflacionar o negócio, mas tudo indica que em breve teremos novidades. Se esse jogador chegar mesmo, pode ser mais uma peça importante para dar profundidade ao elenco, especialmente numa temporada longa e desgastante como essa. Além disso, o torcedor também tem papel fundamental nesse momento. O apoio nas arquibancadas, a presença no Maracanã nesse clássico pode fazer diferença. A torcida do Vasco já mostrou inúmeras vezes que é capaz de empurrar o time, de virar jogo, na base da emoção, da energia. E é isso que o elenco precisa agora sentir, que não está sozinho. Cada canto, cada bandeira, cada faixa erguida, cada palma batida, tudo isso conta. É a hora de fazer o Maracanã tremer. E mesmo quem não puder estar lá, acompanha, torce, vibra, espalha positividade, porque esse momento é de reconstrução. Diniz sabe que tem um elenco em construção. Tem peças novas chegando, jogadores ganhando confiança, outros recuperando forma física e os mais jovens buscando seu espaço. O clássico contra o Fluminense é mais do que um jogo. É um termômetro de como o time vai encarar o restante da temporada. É a chance de mostrar que não foi apenas uma vitória isolada, mas sim o início de uma nova fase. Se vencer, o Vasco pode chegar a 13 pontos e se aproximar do grupo dos 10 primeiros colocados. Isso dá fôlego, atrai investimentos, motiva o elenco e, claro, reforça a crença da torcida. É verdade que ainda há muito o que ajustar. O time ainda tem oscilações, comete erros de posicionamento, perde algumas bolas bobas. Mas a evolução é visível. O Vasco de agora é bem diferente daquele que passou 9 partidas sem vencer. E esse novo Vasco tem cara, tem vontade, tem brio. Tem treinador com coragem de mudar, de dar chance de pensar o jogo. E tem jogadores que entenderam o tamanho da responsabilidade de vestir essa camisa. E é por isso que o torcedor volta a sonhar. Porque quando o Vasco entra nos trilhos, é difícil segurar. A expectativa é que a partir de agora, com reforços chegando, garotos ganhando espaço, diretoria, se estruturando e torcida apoiando o time, consiga manter uma regularidade. E quem sabe beliscar algo mais na temporada? A Sul-Americana pode ser um caminho. O Brasileirão ainda tem muitas rodadas pela frente, e se o time mantiver o foco, dá para buscar uma vaga numa competição continental, quem sabe até surpreender. Porque o Vasco tem camisa, e quando o Vasco se impõe, respeita e é respeitado, então é isso. Agora é aguardar o clássico, torcer por uma grande atuação e continuar acompanhando cada movimento desse clube que move milhões de corações. O Vascão está acordando e quando acorda, vocês sabem como é. Antes de continuarmos já, te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like assim. Você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor tem ganhado força e promete agitar ainda mais o mercado da bola. Ángel Di Maria, astro argentino campeão do mundo, pode estar a caminho do Vasco da Gama. A possibilidade, que até pouco tempo parecia improvável, vem sendo tratada como um movimento ousado da diretoria vascaína, que estaria disposta a fazer de Di Maria o jogador com o maior salário do futebol brasileiro. Fontes ligadas ao clube afirmam que as conversas são mantidas sob absoluto sigilo, mas já circulam informações de que o Vasco estaria disposto a oferecer uma cifra recorde para garantir a contratação do craque. O valor, segundo especulações, superaria os rendimentos de jogadores consagrados atuando no país atualmente, colocando Di Maria no topo da lista salarial do futebol nacional. A chegada do argentino seria um verdadeiro marco na reconstrução do Vasco, que busca retomar o protagonismo no cenário esportivo após anos de dificuldades financeiras e campanhas irregulares. A contratação de um nome de peso como Di Maria não apenas fortaleceria o elenco comandado por Ramon Dias, mas também consolidaria o projeto ambicioso do clube sob a gestão das 777 Partners. Embora não haja confirmações oficiais, o burburinho nos corredores de São Januário é de que o acerto estaria próximo. O jogador, atualmente com 37 anos, encerrou sua passagem pelo Benfica e analisa com calma os próximos passos da carreira. O desejo de atuar na América do Sul, mais próximo de sua família, e a chance de vivenciar o calor da torcida vascaína podem ser fatores decisivos na escolha.
Internamente, a diretoria vascaína avalia que, além do impacto esportivo, a chegada de Di Maria impulsionaria de forma significativa as receitas do clube, com aumento na venda de camisas, bilheteria e valorização da marca. O Maracanã lotado para ver o argentino em campo é uma cena que já alimenta a imaginação dos torcedores. Por enquanto, tudo permanece no campo da especulação, mas a possibilidade de Di Maria vestir a camisa do Vasco da Gama já movimenta o noticiário esportivo e aquece a esperança da torcida cruz-maltina. Se o rumor se confirmar, o Vasco não só mudará o patamar do futebol brasileiro, mas também reforçará a ideia de que o país voltou a ser um destino atrativo para grandes estrelas do futebol mundial. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.